Um ano de Portugal. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês do todo o nosso processo de readaptação ao novo país, a Portugal, né, Porto mais especificamente, nesse um ano que passou. Dá uma olhada aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, no canal Maximizar, meu nome é Max. Esse vídeo vai ser sobre o nosso primeiro ano aqui, meu e da minha mulher Lívia, as dificuldades, os desafios, as conquistas, né? Quero compartilhar um pouquinho com vocês em relação à nossa experiência, né? Eu sempre falo isso, eu não gosto de falar sobre o que se diz por aí, eu gosto sempre de falar o que a gente passou, né? E tentar ao mesmo tempo dar algumas dicas que podem ser úteis para quem está vindo para cá, ou para quem está pensando em vir, para quem está se planejando, né? Bom, a minha primeira dificuldade foi saber que vídeo gravar, né? Porque um ano é uma data importante, né? Um ano de morando aqui no Porto. Aí eu fiquei pensando muito no roteiro, o que eu podia escrever. Então teve um dia que o próprio Facebook me ajudou. Foi no dia 22, a gente completou um ano, 22 de março, a gente completou um ano aqui em Portugal. E o Facebook manda aqueles vídeos de tipo um ano atrás, sabe como? E apareceu essa foto aqui, ó. Essa foto aí a gente estava no aeroporto de Guarulhos, se preparando para sair, para vir para cá. E aí quando eu vi essa foto, nossa, passou aquele filme do último ano quase inteiro. Tudo que a gente passou aqui, as dificuldades e adaptações. E eu falei, já sei, vou falar sobre isso, a nossa experiência, né, algumas coisas que aconteceram com a gente aqui, sobre assuntos específicos e aí eu sei que eu consigo, baseado nessa nossa experiência, passar algumas dicas úteis também para vocês. Bom, nessa foto aí eu lembro exatamente a sensação que eu estava sentindo, né? Acho que eu e a Lívia a gente estava sentindo coisas parecidas. Eu sou muito ansioso, então a ansiedade estava no nível assim absurdo, quase incontrolável. A ansiedade e o medo, né? Então o medo assim do cara, meu Deus, o que eu fiz? 39 anos, emprego estável, vida estável, larguei tudo e vi começar uma vida nova, quase do zero, sem emprego e sem saber exatamente o que eu ia fazer, mas o medo, né? A sensação de medo. Por outro lado, aquela empolgação também, pelos mesmos motivos até, né? Tipo, indo para um lugar novo, começando do zero, oportunidades novas, de repente uma oportunidade de mudar de direção na vida, experiências novas que eu ia viver, bagagem cultural que ia ter muito mais agora, então tava aquela empolgação total também. Então isso fica assim, né, pesando bastante. A gente escolheu, claro, empolgação, foi o que a gente queria, empolgação e a luta por uma vida melhor também, né? Como eu já falei no vídeo aqui em cima, até falando da minha série do Brasil, e o objetivo era a qualidade de vida mesmo. Então isso pesou mais, a gente vamos usar a empolgação e partir para uma vida nova, né? Então o primeiro ponto que eu queria falar é a imigração. Eu recebo algumas dúvidas sobre o que falar passando na imigração. E eu tinha esse medo também, que muitas vezes é um medo que não deve existir, mas que muita gente tem. Eu sou uma dessas pessoas que tem esse medo de imigração em qualquer país, tá? Fico sempre imaginando que alguma coisa pode dar errado, é o meu lado ansioso. Mas o que eu fiz muito antes de vir para cá? Eu liguei para o consulado brasileiro algumas vezes, umas 3 vezes, para tirar dúvidas sobre o que falar na passagem da imigração. Você já sabe, a Lívia ela é portuguesa. Então, ela, quando chegando aqui, ela vai numa fila só para quem já tem o passaporte europeu, né? Então eu iria passar na imigração sozinho, passei na imigração sozinho. Ou seja, a ansiedade cresce mais ainda. O consulado português me deu várias dicas e instruções, na verdade, e falou, você não precisa mentir, você não está fazendo nada errado, você vai falar exatamente o que você vai fazer. Você está indo para Portugal, se mudando com a sua mulher, que é portuguesa, e você vai, assim que chegar, dar entrada no reagrupamento familiar, para se legalizar em Portugal, porque a sua intenção é ficar em Portugal. Pronto. Então eu botei isso na minha cabeça e falei, não estou fazendo nada errado, vamos embora, vou fazer isso mesmo. Para garantir, para ficar mais calmo, claro, eu fiz cópias dos documentos da Lívia e aqui entram as dicas para quem está na situação parecida, tá? Quem vem para cá com um cônjuge português ou europeu vai fazer exatamente o que eu tive que fazer. Cópia dos documentos da Lívia, né, o passaporte dela, o cartão de cidadão, que é a identidade aqui dela portuguesa. Cópia da certidão de casamento, também do brasileira mesmo, só para ter essa documentação toda junta. E o endereço de onde vocês vão ficar. A gente teve a sorte, como eu já disse, de ficar na casa dos parentes da Lívia, então eu tive só que dar o endereço, não pediram nem comprovante de residência, nada disso. Mas quem está vindo para ficar em hotel ou qualquer outro lugar, você tem que ter ou uma carta convite ou a reserva do hotel, alguma documentação, caso eles peçam, né? Às vezes não pedem nada, já ouvi casos que você só, o que você vem fazer aqui? Venho a turismo ou enfim, eles só perguntam, você fala e você passa, né? Mas como eu sabia o que eu estava fazendo, eu falei sem medo mesmo, estou me mudando, estou vindo com a minha mulher e tal,
Aí ele perguntou onde vocês vão ficar, eu falei na casa dos parentes dela, aí tive que dar o endereço. Ele pediu a documentação para comprovar que, de fato, eu tinha uma esposa, né, que estava vindo comigo, então entreguei toda a documentação. E aí uma outra dica, quem estiver vindo para cá, eu aconselho que compre voo direto, tá? Voo direto para Portugal, sem fazer escala em outros países, mesmo que esses países sejam da União Europeia. Porque eles podem não reconhecer a certidão de casamento brasileira, por exemplo, podem não falarem que não reconheço esse documento. Claro que eu estou para garantir a tranquilidade, né? Não deve acontecer, deve dar tudo certo, mesmo fazendo escala em outro lugar, porque eu sei que o voo acaba sendo mais caro, o voo direto. Outra dúvida que muita gente tem é: compra voo só de ida, compra ida e volta. A Lívia poderia comprar só de ida, não faria diferença para ela. Eu, como não sou português, não tenho passaporte, é sempre bom, eu sempre sugiro que compre ida e volta, tá? Até porque o preço é muito parecido, dificilmente você vai achar um preço só de ida muito mais barato do que o preço de ida e volta. No nosso caso, estava até mais caro, então a gente comprou ida e volta e simplesmente abandonamos a volta, não usamos a volta. E claro, a gente pesquisou, não havia multa, não havia nada, então a gente só não usou a passagem de volta. Tá, continuando sobre a nossa readaptação, né? Eu tinha que me legalizar aqui, porque eu estava como turista, ainda entrando como visto de turista. Então, dicas para quem está na mesma situação. Vocês vão ter que ligar para o CEF, tá? Que é o Departamento de Fronteiras aqui, da imigração daqui de Portugal, e para agendar uma data para você entregar toda a documentação. E aqui eu quero abrir um parênteses sobre documentação. Também muita gente me pergunta: precisa disso, precisa daquilo? E essa é uma das coisas que eu prefiro não falar, né? Vou explicar por quê. No site do CEF, cef.pt, depois eu até deixo aqui na descrição do vídeo, tem toda a informação oficial de documentação que você precisa para entrar no país, em todas as situações possíveis. Eu usei aquilo e fiz tudo, né? Levei toda a documentação. Teve algumas coisas a pessoa do CEF não pediu, eu estava com ele na mão, mas não pediu. Outras coisas eu não tinha e ela pediu, que era xerox na época, não lembro o que era, mas xerox de algumas páginas do passaporte. Não tinha isso, ela por acaso fez na hora, com uma cara bem emburrada. E então, assim, por isso que eu não gosto de falar de documentação, porque as coisas mudam muito até de um escritório para outro do CEF. Tem a informação oficial, mas coisas que talvez ela não tenha pedido para mim, vai pedir para vocês. Então eu realmente não falo muito de documentação. A melhor coisa a se fazer é ir na fonte mesmo, vai no CEF ou no consulado português se quiser saber sobre como vir como turista, o que precisa também para passar na imigração. É melhor do que eu de repente passe alguma informação que está desatualizada ou que não aconteceu comigo, então vocês não levam e pedem para vocês e atrasa todo o processo de vocês. Por isso que eu não faço nem vídeos muito específicos sobre documentação. Mas voltando às dicas. A dica que eu dou é: liguem imediatamente para o CEF, assim que chegar. Tá? A gente esperou um mês porque a gente queria viajar um pouco pela Europa, fazer trabalho voluntário. Então eu esperei um mês e pouco para ligar. Eu liguei só acho que em abril, no meio de abril, final de abril, não me lembro. E a marcação para entrega da minha documentação foi só para junho. Então abril, maio, junho, foram quase 2 meses para poder marcar. Às vezes essa demora é maior ainda do que 2 meses, dependendo da época. Então não percam tempo. Chegou aqui, já liga e marca a data para levar a documentação. Me perguntam muito quanto tempo demorei para pegar o meu cartão de residência. Isso também varia muito, não gosto de falar. Tá? No meu caso, foram 5 meses de espera, tá? Agoniantes, porque eu não podia trabalhar, eu não tinha documentação, eu não podia trabalhar. Então, e só isso já é uma ansiedade em si. Ainda bem que a gente tinha uma reserva boa, que a gente se planejou e deu para segurar bem. Conheço pessoas que menos de 2 meses. Então varia muito. O CEF falou o seguinte para mim: não vai ser em menos de 3 meses, foi o que me falaram. Eu falei: mas qual o máximo possível para eu saber? Não sabemos, não sabemos. Era isso que eles falavam: não sabemos. E então são meses de agonia esperando. Mas aí, enfim, chegou a minha carta avisando que eu tinha que ir lá para buscar. Chega sempre pelo correio esse aviso. E fui lá, busquei, tudo certo. Sobre empregos, também quero abrir um parênteses aqui para falar de empregos. Claro que eu entendo, é natural que as pessoas tenham curiosidade de saber as nossas profissões que a gente faz aqui, mas infelizmente, já respondi para muitos até isso, infelizmente tem muita gente louca no mundo, né? A internet é totalmente democrática, qualquer pessoa pode assistir e pessoas que não são inscritas no canal também têm acesso aos vídeos, então a gente realmente tenta ter um mínimo aí de privacidade na nossa vida. Pô, a gente já tem um canal no YouTube, né? Então já é uma invasão de privacidade que eu escolhi e estava ciente disso, mas a gente tenta manter algumas coisas, onde a gente mora, o endereço exato, né? O prédio, não faço imagens do nosso prédio, não mostro nosso apartamento muito, só o que está aqui, que é o cenário, né?
E emprego também é a mesma coisa, então a gente tenta não entrar muito nessa área. Mas enfim, para a Lívia, que é portuguesa, demorou alguns meses para ela conseguir o emprego dela. Eu só pude começar a procurar um emprego muito tempo depois, foi mais rápido para mim, por sorte, eu acho. Então, outra dúvida que todo mundo tem, que eu respondo agora, não dá para saber, depende de muita coisa, tá? Demora para arrumar um emprego? Pode demorar, pode não demorar. Se você não puder trabalhar legalmente aqui, fica mais difícil ainda, tá? Eu sei que muita gente vem como turista e tenta um contrato de trabalho aqui, e isso acontece, tá? Muitos brasileiros se legalizam assim, mas o caminho é muito mais difícil do que quem já tem a documentação para trabalhar legalmente em Portugal. Pode conseguir também, claro que os empregos vão ser muito subemprego e faxina e limpar chão, lavar prato, mas é um começo para quem está tentando mudar de vida também por esse meio, né, de conseguir um contrato de trabalho, mas é mais difícil. E o meu conselho é sempre, venham legalizados, venham já com visto de trabalho, mas eu entendo perfeitamente o desespero de ter uma vida melhor. Então eu nunca vou falar assim, nunca venham sem o seu visto de trabalho. Eu conheço pessoas que já conseguiram esse visto de trabalho aqui. O que eu falo é, não fiquem ilegais para sempre. Não, tentem procurar um caminho para se legalizar aqui, porque viver ilegalmente realmente não deve ser uma vida. Deve ser, aí a qualidade de vida vai cair, porque você vai sempre ficar com aquele medo, né? Outras coisas que a gente teve que passar por um processo de readaptação, algumas ainda estamos passando, como a língua. A língua, apesar de ser o mesmo idioma, há muitas diferenças, principalmente no modo como se fala, né? A parte de compreensão de texto, de você escrever também, isso aí é praticamente igual, né? Com uma outra coisa diferente. Mas para você, a compreensão auditiva é complicado, tá? E é mais complicado ainda porque os portugueses não têm a dificuldade que os brasileiros têm. Os portugueses entendem os brasileiros melhor do que os brasileiros entendem os portugueses. Então, é uma barreira no início, tá? Você entender tudo que se fala. A gente ainda tem algumas dificuldades de vez em quando eles falam muito rápido. O português naturalmente fala rápido, mais rápido do que a gente. E isso dificulta entender. Então tem esse processo, mesmo sendo português, tem um processo de adaptação à língua. A gente costuma falar até que a gente é fluente em português e português de Portugal. Português de Portugal nem fluente ainda não, tá? A gente já se comunica bem com o português de Portugal. Mas foi uma barreira que a gente teve que superar, estamos superando ainda. Fica aqui a dica também, quem estiver pensando em vir para cá, comecem a assistir filmes de Portugal, português de Portugal, procurar mesmo na internet coisas com português de Portugal para irem adaptando, para irem acostumando o ouvido, porque é um choque que se tem quando vem para cá. Outro assunto de adaptação que a gente teve que passar também, já falei várias vezes, mas eu não canso, porque é uma coisa muito importante, que é o clima, né? O frio mais especificamente. O verão aqui, que agora começou a esquentar um pouquinho, agora a gente tem dias que por exemplo, hoje está fazendo 20 graus, agora quando eu estou gravando esse vídeo. E começou a esquentar um pouquinho, mas mesmo assim a temperatura vai até uns 20 e depois à noite pode chegar aos 9, 8, quando tem alguma frente fria, como algumas semanas, chega muito perto de zero, então faz frio, é uma coisa a se pensar muito para escolher o lugar. A gente não sabia que seria tão frio, mas a gente gostou muito do Porto e resolvemos ficar. E agora está começando a esquentar, agora a gente entende muito mais também por que o verão aqui é tão prestigiado, né? Porque as pessoas gostam tanto da época de verão e saem, tem festivais e coisas do tipo. A gente entende perfeitamente, porque durante praticamente 6, 7 meses do ano, as pessoas ficam mais dentro de casa, com casaco, sempre saem com casaco para quando voltam à noite. Então, tem algumas preocupações que durante o verão você não tem. O verão realmente chega a 30 graus, não é um calor como no Brasil, nem perto disso. Mas é um calor que você pode sair de bermuda, camiseta, à noite fica só agradável, não chega a esfriar muito, então chega a fazer, não sei, 17, 18 graus no máximo de frio, né? Então o verão é uma época muito gostosa aqui em Portugal. Mas a readaptação ao frio, com certeza. Também por causa da questão do isolamento térmico das casas, que eu já falei naquele vídeo sobre, né, o frio em Portugal. Quem quiser dar uma olhadinha e eu sou mais específico aí sobre o frio. Outra coisa que a gente teve que se readaptar foi em relação ao consumismo. Não que no Brasil a gente fosse louco de consumismo, vamos sair, vamos comprar o tempo todo. Mas no Brasil, principalmente em São Paulo, no Rio nem tanto, mas em São Paulo existe o hábito de se passear em shopping. Né? E é agradável, as pessoas vão, passeiam no shopping, comem, vão ao cinema. Aqui isso existe também, mas muito menos do que no Brasil. Então é possível passear no shopping aqui, há shoppings muito bonitos aqui.
E a gente vai de vez em quando também, a gente sempre passeia no shopping, no Mar Shopping, que tem a IKEA, a gente gosta de passear, mas a gente não compra quase. É uma coisa que a gente se acostuma, no nosso caso, porque a gente não tinha muito dinheiro mesmo no começo, a gente estava economizando até arrumar um emprego. Agora com empregos a gente já tem o dinheiro sobrando todo mês, já podemos comprar uma coisa ou outra, mas nossos hábitos mudaram, o que é muito bom, né? Porque você percebe que não precisa de tanta coisa, né, como você como você achava que precisava no Brasil. Então é um lado muito bom da readaptação, você muda os seus hábitos de consumo, né, e se adapta um pouco ao lado europeu de consumismo, né, que é quase a inexistência desse consumismo, o que é muito legal. Então nisso a gente já se readaptou. A conclusão desse vídeo todo, né, é assim: Portugal tem problemas, claro que tem, né? Quem mora aqui, quem vive aqui sabe quais são os problemas. Eu não quero entrar em detalhes sobre problemas de Portugal, até porque eu acho que um ano em Portugal, por mais que seja já um tempo razoável, ainda é pouco para você entender a dinâmica de um país, os costumes, o funcionamento de algumas coisas. Então, muitas vezes o que um brasileiro ou uma pessoa que migrou para cá acha que é um defeito, não é necessariamente, pode ser uma diferença cultural. Então, eu não gosto muito de falar defeitos de Portugal, não gosto muito de entrar nessa. Até porque, de novo, eu escolhi vir para cá. Então, a gente está com menos dinheiro? Sim, estamos vivendo com menos dinheiro. Estamos vivendo com menos luxo? Sim, estamos vivendo com menos luxos, mas com qualidade de vida, que era o objetivo inicial dessa mudança, né? O que faz muita falta, família, amigos, uma coisinha ou outra mais específica do Brasil que a gente sente falta, mas nada a ponto de falar, nossa, não valeu a pena ter vindo para cá. E também me perguntam muito isso agora, principalmente completando esse um ano. Valeu a pena, Max, ter vindo? Sim, valeu muito a pena, por tudo que a gente viveu, por todas as experiências, pelo ganho cultural, por estar próximo dos países da Europa, poder visitar outros países pagando pouco, né, para visitar, conhecer Portugal, que tem milhares de lugares lindos para se visitar, a gente não conhece nem metade ainda de tudo. A qualidade de vida em relação à segurança, em relação a transporte, em relação à saúde, coisas que a gente não tinha no Brasil, que aqui a gente tem, e isso é uma vantagem muito, muito grande, principalmente em relação à segurança, que é o motivo principal da nossa vinda. E aí me pergunta, você vai voltar para o Brasil? Vai morar em Portugal para sempre? Impossível dizer, gente. Provavelmente não, porque eu vou explicar por quê. A gente tem, quem passa por essa experiência, eu acredito que todo mundo sinta isso, é como se fosse uma doença incurável que você tem, que está ali escondida, sem manifestar os sintomas, mas de vez em quando ela vem com tudo, aquela vontade de fazer de novo, de ir para outro lugar, de explorar coisas novas, de viver situações novas. Então, provavelmente faremos isso de novo, né? Principalmente aqui na proximidade, né, dos países da Europa. Não necessariamente Europa também, qualquer coisa, qualquer lugar que a gente queira ir. Então, a gente mudou muito o nosso modo de pensar em relação à carreira, em relação à estabilidade. Isso também acho que foi uma vantagem dessa nossa mudança. Então é impossível dizer se a gente vai ficar para sempre em Portugal. Enquanto valer a pena, enquanto não houver alguma emergência familiar no Brasil, alguma coisa, não voltaremos para o Brasil. Essa é a ideia agora. Mas, como eu disse, não sabemos. Podemos voltar para o Brasil, ficar mais um tempo lá e depois replanejar para ir para um outro lugar. Então essa talvez seja a grande vantagem, mudar a cabeça em relação à vida no geral, que é não ficar pensando sempre naquela coisa de o que é imposto pela sociedade, o que a gente precisa fazer para ser feliz. Não, a gente vai e descobre, começa a descobrir o que precisa para ser feliz, e pode ser alguma coisa que você nunca pensou antes, que vai ser o que vai te fazer feliz depois. Bom, quero saber, para quem passou por essa experiência, para quem já mora aqui ou para quem está pensando em ir, o que vocês acharam em relação à readaptação, o que vocês imaginam que vai ser a adaptação aqui a Portugal ou qualquer outro país para onde vocês estão pensando em se mudar, que pontos vocês acham importantes. Curtiram aqui o nosso vídeo? Deixem o seu curtir aí embaixo, ajuda sempre o canal. Quero muito saber se vocês acham que vale a pena esse risco, porque é um risco, claro, as coisas podem não dar certo, então vale a pena esse risco em busca da felicidade, vai, para ser um pouco poético. Deixa um comentário aí, a gente conversa. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande beijo para todo mundo, abraços, até o nosso próximo vídeo.